Boa noite. Eu gostaria de agradecer, em nome do Instituto Mayan, da Sinagoga do Vale de Copacabana, a presença de todos, principalmente aos palestrantes queridos. Uma breve introdução do Instituto Mayan, que tem como objetivo justamente palestras como esta, palestras culturais, conhecimento geral e sempre criando momentos de integração entre a nossa comunidade. O Instituto ele é montado por voluntários, a sinagoga está apenas apoiando, todos estão bem-vindos a participar de qualquer forma. Essa noite tem o apoio também do Projeto Maimônides, e eu gostaria de chamar o presidente do Projeto Maimônides, também da sinagoga, para presentear cada um dos palestrantes com um livro do Maimônides, que acabou de sair em português, do Rambam. E chamar o Dr. Joseph para dar Mas os saberes são usados para soma. Sabemos pouco. Sempre precisamos saber mais. E quando nos especializamos num tipo de saber, inevitavelmente deixamos uma grande parte fora do nosso conhecimento, porque não há tempo hábil para termos conhecimento de todo o campo do saber. Tendo dito isso, e da minha alegria de estar aqui conversando com esses parceiros tão qualificados, nós vamos falar hoje sobre um assunto difícil, um assunto que é imediatamente associado a sofrimento. Não acredito que o nosso objetivo seja trazer dor, mas falar da dor para trazer caminhos, para poder dar mais instrumentos para que a dor possa ser enfrentada. Acho que isso talvez seja um ponto de encontro entre qualquer procedimento terapêutico da área da medicina, da psiquiatria, da psicanálise e talvez também da área da religião. Trazer apoio, trazer compreensão, trazer ajuda. Bom, eu queria começar de início fazendo uma distinção que eu acho muito importante pela circunstância cultural que a gente vive, uma distinção entre tristeza e depressão. Porque nós vivemos um momento cultural muito curioso e que muitas vezes a tristeza é considerada doença. Não pega bem ser triste. Não pega bem ser triste. Isso é um problema dos nossos jovens, por exemplo. Nossos jovens hoje, eu sei que eu estou generalizando, me dei um desconto, mas eu tenho que falar sobre uma grande parte de pessoas, isso não se refere a todos, mas atualmente precisam ir, antes de irem para as festas, por exemplo, precisam ir para as pré-festas. É um conceito novo da atualidade. Eu não tinha pré-festa na minha época. Eu ia como eu estava. Se a festa fosse boa, eu ficava feliz. Se a festa fosse ruim, eu chegava triste, frustrado, ou pelo menos chateado de ter gasto meu tempo à toa. Mas hoje em dia, os jovens, para irem à festa, vão às pré-festas. Nas pré-festas, bebem, usam todos os recursos que podem usar, lícitos ou ilícitos, mas com um objetivo: de chegarem nas festas felizes. Porque felizes nas festas, eles são interessantes. Felizes nas festas, eles atraem as pessoas que querem ficar do lado de pessoas felizes. É como se a nossa cultura tivesse caminhado em direção a um certo hedonismo, em que a alegria e a felicidade são um objetivo da vida. E isso já é um erro de base, porque a tristeza é um sentimento que enriquece a nossa vida, somado a todos os outros sentimentos que vivemos. Nem todos os sentimentos são agradáveis, mas
na totalidade, a soma dos sentimentos nos enriquece. A soma dos sentimentos nos faz viver melhor. A soma dos sentimentos nos dá uma certa adequação em relação à vida. É inconcebível que a gente viva um momento de tristeza e não possa viver essa tristeza com legitimidade. E isso não é doença. Isso é a nossa maior riqueza, percorrer todos os sentimentos. É o que eu chamo de mobilidade afetiva. Talvez porque está tão em moda esse termo de mobilidade urbana, as pessoas não conseguem chegar em lugar nenhum. A mobilidade afetiva é que a gente possa percorrer todos os nossos sentimentos com liberdade. Assim como dizem que é direito do cidadão, né, o direito de ir e vir, o direito básico do cidadão, que seja direito da pessoa ir e vir pelos seus sentimentos, por todos os seus campos. A depressão é um engarrafamento. É um engarrafamento no polo da tristeza. É uma impossibilidade de sair de uma determinada posição da qual as coisas são observadas pelo seu pior aspecto. As coisas são observadas pelo que elas têm de mais doloroso. Aí a gente pode dizer o seguinte: mas isso é uma mentira. E a gente estaria errado. Não é totalmente uma mentira. Porque, como eu disse, se a gente pensar na mobilidade emocional, tem coisas que são dolorosas mesmo. A mentira é achar que a vida ela se resume a isso. Você só tem essa possibilidade de viver. Então, nesse sentido, a depressão ela é entendida como uma doença, porque a pessoa não pode se mexer dentro de si mesma. Existem doenças físicas, orgânicas, em que a pessoa não pode, fica prisioneiro dentro do seu corpo. Por exemplo, estados evolutivos do Parkinson, em que a pessoa não se mexe, porque ela perde a mobilidade corporal, ela fica deitada, ela não pode se mexer, ela está prisioneira dentro do próprio corpo. Na depressão, a pessoa está prisioneira dentro de um estado de alma da tristeza. Esse estado de alma, ele não se refere simplesmente à tristeza, mas principalmente a uma perda de energia vital. Perda de energia vital. Por que falar sobre tristeza? A gente vai misturar uma coisa com a outra. Depressão, tristeza. Qual é a depressão? Qual é a tristeza da depressão? Qual é a tristeza da tristeza? A coisa começa a ficar um pouco complicada. Mas da energia vital, é da falta de vontade de viver. É de um processo de desistência. A pessoa desiste da vida. Ela não tem energia para conseguir fazer as mínimas coisas que seriam necessárias para ela se sentir melhor. Embora se sinta mal na posição que esteja. Embora desejosa, né, de fazer coisas melhores, mas impossibilitada por essa circunstância de aprisionamento. E aí eu vou passar para um outro ponto. Eu vou falar sobre alguns pontos muito rapidamente, meu tempo é curto. E o Rabino certamente vai complementar isso, depois eu posso voltar para algumas outras questões. Mas eu quero dizer o seguinte: se a gente for pensar em causa, você vai, qual é a causa? Porque a palestra tinha esse título, né? Se é um destino, se é uma escolha, né? Qual é a causa? E aí, inevitavelmente, a gente tocaria em dois pontos. E que são dois pontos que, curiosamente, têm muita coisa em comum. A gente poderia dizer que há uma genética. Há uma genética que faz com que as pessoas, a partir de um determinado momento, vivam esse trânsito afetivo engarrafado. Porque a sua mãe foi assim,
porque a sua avó foi assim, porque o seu padrasto, enfim, quem você encontrou no mundo encontrou dessa maneira. Padrasto não entra na genética, mas vai entrar. Vai entrar em breve. Eu pulei. Porque, na verdade, se eu for falar da história, eu não vou mudar muitos termos, fora o padrasto, eu não vou mudar muitos termos dessa colocação. Porque você, quando chega ao mundo, você tem coisas que te antecedem, e que não são necessariamente genéticas, mas são de fundamental importância. Você tem o desejo dos seus pais, o desejo dos seus avós. Eu estava falando da genética dos pais, da genética dos avós, da genética dos avós. Tem o desejo, aí entra o padrasto. O desejo.